Durante décadas, os Estados Unidos reuniram alguns dos cientistas mais brilhantes do planeta, homens e mulheres, responsáveis por pesquisas que moldaram o mundo moderno, trabalhando em laboratórios nucleares, centros aeroespaciais, programas militares e tecnologias capazes de mudar o futuro da humanidade. Mas nos últimos anos, uma sequência de mortes e desaparecimentos começou a chamar a atenção de investigadores, jornalistas e milhões de pessoas na internet, porque muitos desses especialistas estavam ligados a áreas extremamente sensíveis e alguns desapareceram sem deixar rastros, enquanto outros morreram em circunstâncias que até hoje geram dúvidas, criando um dos mais intrigantes mistérios da história recente americana. Tudo começou a ganhar força quando observadores perceberam que vários profissionais ligados a projetos estratégicos estavam aparecendo em listas de desaparecidos ou sendo encontrados mortos em um intervalo relativamente curto de tempo. Alguns trabalhavam com tecnologia espacial, outros com energia nuclear, outros com pesquisas avançadas para a defesa nacional. E embora as autoridades insistam que cada caso possui suas próprias características, muitas pessoas passaram a enxergar um padrão perturbador por trás de todos esses acontecimentos. Entre os nomes que despertaram atenção estava Michael David Hicks, um cientista ligado ao Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, conhecido mundialmente como JPL, uma das instituições mais importantes do planeta quando o assunto é exploração espacial. Hicks participou de pesquisas envolvendo asteroides e sistemas de defesa planetária, ajudando a desenvolver estudos relacionados à missão DART, criada para testar a capacidade humana de alterar a trajetória de corpos celestes que possam ameaçar a Terra. Seu trabalho era considerado valioso para futuras missões espaciais e para estratégias de proteção planetária. Mas quando sua morte foi anunciada, poucas informações chegaram ao público, e isso acabou alimentando especulações que continuam até hoje. Pouco tempo depois, outro nome chamou a atenção: Frank Maywald, também ligado ao JPL da NASA, especialista em sistemas avançados, utilizados em missões espaciais e tecnologias de suporte para a exploração do espaço profundo. Frank era respeitado por colegas e possuía décadas de experiência em projetos altamente complexos. Sua morte foi recebida com surpresa por muitos profissionais do setor e acabou fortalecendo ainda mais a sensação de que algo estranho estava acontecendo. Enquanto isso, em outro ponto dos Estados Unidos, o Laboratório Nacional de Los Alamos continuava sendo palco de acontecimentos misteriosos. Los Alamos não é um laboratório comum. Foi ali que nasceu o Projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial. O mesmo projeto que levou à criação das primeiras bombas atômicas da história. Até hoje, o local permanece envolvido em pesquisas estratégicas relacionadas à segurança nacional americana. E foi justamente dali que surgiram alguns dos casos mais intrigantes. Anthony Chaves era um dos profissionais ligados ao complexo e desapareceu sem deixar explicações claras. Familiares, amigos e colegas ficaram sem respostas, enquanto seu nome era adicionado à crescente lista de cientistas desaparecidos. E quanto mais nomes surgiam, mais difícil ficava acreditar que tudo não passava de coincidência. Outro caso que chamou atenção foi o de Melissa Casillas, também ligada ao Laboratório Nacional de Los Alamos. Seu desaparecimento provocou buscas intensas até que restos mortais foram encontrados meses depois em uma região isolada. Porém, muitas perguntas permaneceram sem resposta e as circunstâncias do caso continuaram cercadas por dúvidas. Mas talvez nenhum nome tenha provocado tantas discussões quanto Amy Iskridge.
Amy era uma pesquisadora conhecida por seu interesse em tecnologias avançadas relacionadas à propulsão e estudos sobre gravidade, uma cientista extremamente inteligente que acreditava que a humanidade ainda estava longe de compreender todas as possibilidades da física, e foi justamente por causa de suas declarações que seu caso se tornou um dos mais comentados em entrevistas e gravações divulgadas posteriormente. Amy relatou acontecimentos que pareciam saídos de um filme de ficção científica. Segundo ela, existiam pessoas monitorando suas pesquisas. Mais do que isso, Amy afirmava acreditar que estava sendo alvo de algum tipo de tecnologia invisível. Ela contou que sempre que se sentava diante de seu notebook para escrever determinadas informações, começava a sentir dores estranhas nas mãos. A sensação era tão intensa que ela passou a acreditar que uma forma de energia estava sendo direcionada especificamente para seus dedos, enquanto digitava. Em algumas ocasiões, ela mostrou marcas avermelhadas e afirmou que estava sendo atacada por aquilo que descrevia como uma arma de energia dirigida. Segundo Amy, parecia que alguém sabia exatamente o que ela estava escrevendo em tempo real. Ela acreditava que a energia atravessava as janelas de sua residência e atingia suas mãos sempre que tentava registrar certas informações. Nenhuma evidência pública confirmou suas alegações. Nenhuma investigação oficial anunciou a descoberta de qualquer equipamento capaz de produzir os efeitos que ela descrevia, mas suas declarações se espalharam rapidamente pela internet. E as coisas ficaram ainda mais estranhas quando Amy começou a falar sobre possibilidades que ultrapassavam os limites da ciência convencional. Em algumas conversas, ela demonstrava interesse pela hipótese de inteligências não humanas, pela possibilidade de tecnologias cuja origem não fosse totalmente terrestre e pela ideia de que certos conhecimentos poderiam estar sendo mantidos longe do público. Para alguns, ela estava apenas explorando hipóteses científicas incomuns para outros. Havia chegado perto demais de algo que jamais deveria ser descoberto. O fato é que suas palavras continuaram ecoando, mesmo após sua morte. E até hoje, existem pessoas convencidas de que Amy tentou alertar o mundo sobre algo que não conseguia provar. Enquanto isso, outros casos continuavam surgindo. Steven Garcia, ligado a instalações associadas ao programa nuclear americano, desapareceu em circunstâncias pouco esclarecidas. Jason Thomas, um cientista de alto nível na área de biologia química, foi encontrado morto após seu desaparecimento. Nuno Loureiro, diretor de um importante centro de pesquisas sobre fusão nuclear, foi assassinado a tiros. Um caso tratado oficialmente como homicídio, mas que para muitos parecia apenas mais uma peça de um quebra-cabeça muito maior a cada novo nome. Novas teorias apareciam: espionagem internacional, sabotagem tecnológica, roubo de informações estratégicas, operações clandestinas, conspirações envolvendo governos estrangeiros, programas secretos e até hipóteses relacionadas a fenômenos que escapariam completamente da compreensão humana. Com o aumento da repercussão, investigações federais passaram a analisar se existia alguma conexão real entre os casos. Mas até hoje, nenhuma conclusão definitiva foi apresentada ao público. Talvez tudo seja apenas uma sequência de tragédias independentes. Talvez cada morte e cada desaparecimento possuam explicações completamente diferentes. Mas quando observamos a quantidade de especialistas envolvidos, quando percebemos que muitos trabalhavam em áreas consideradas sensíveis, quando ouvimos relatos como os de Amy Eskridge, quando descobrimos que alguns cientistas desapareceram sem deixar qualquer rastro, é difícil ignorar a sensação de que existe algo faltando nessa história. Talvez a verdade esteja escondida em arquivos classificados, talvez esteja perdida em laboratórios protegidos,
por portas que nunca se abrem para o público, ou talvez esteja enterrada junto daqueles que nunca puderam contar tudo o que sabiam. E enquanto as respostas permanecem ocultas, os nomes desses cientistas continuam alimentando um dos maiores mistérios da atualidade, porque algumas histórias terminam com explicações, outras terminam com silêncio e existem aquelas raras histórias que parecem permanecer vivas nas sombras, esperando o dia em que alguém finalmente encontre a peça que falta para revelar a verdade. E talvez, quando esse dia chegar, descobramos que o mistério nunca esteve apenas nas mortes ou nos desaparecimentos, mas sim no conhecimento que essas pessoas carregavam e nos segredos que podem ter levado consigo para sempre. Cronista das sombras. Quando um cientista desaparece, desaparece também uma parte do conhecimento que ele carregava. Mas quando vários desaparecem e alguns deles afirmam estar sendo observados, perseguidos ou silenciados, a pergunta deixa de ser quem eram essas pessoas. A verdadeira pergunta passa a ser o que elas sabiam, e talvez essa resposta ainda esteja escondida em algum lugar entre a ciência, o segredo e a escuridão. Depois de analisar cada nome, cada desaparecimento, cada morte, eu não consigo acreditar que tudo isso seja apenas uma sequência de coincidências. Cientistas ligados à energia nuclear, à exploração espacial, à física avançada, a projetos militares e tecnologias capazes de mudar o rumo da civilização, simplesmente começaram a desaparecer. Alguns morreram, outros sumiram sem deixar vestígios, e aqueles que tentaram falar sobre o que viam ou suspeitavam acabaram cercados por circunstâncias que até hoje permanecem envoltas em mistério. Talvez a verdade seja muito mais antiga do que imaginamos. Talvez certas descobertas tenham sido feitas décadas atrás. Descobertas tão profundas que seriam capazes de transformar completamente tudo aquilo que acreditamos saber sobre a realidade, sobre a origem da humanidade e sobre o lugar que ocupamos no universo. E se isso for verdade, talvez esses cientistas não estivessem procurando algo novo. Talvez estivessem apenas chegando perto de algo que já havia sido encontrado há muito tempo. Quando observo os relatos de tecnologias desconhecidas, os estudos sobre energia avançada, as pesquisas relacionadas à gravidade, aos fenômenos inexplicáveis e até às possibilidades de inteligências não humanas, começo a enxergar um quadro inquietante. Um quadro que sugere que existe um conhecimento oculto, muito além dos limites da ciência divulgada ao público. E se esses homens e mulheres realmente estavam conectados por uma mesma descoberta? E se todos eles tiveram acesso a fragmentos de uma verdade que jamais deveria ser revelada? Então, o que estamos vendo pode não ser uma simples sequência de tragédias, pode ser algo muito mais sombrio. Porque quando uma informação tem o poder de mudar o mundo, existem forças dispostas a fazer qualquer coisa para mantê-la enterrada. E quanto maior o segredo, maior o esforço para protegê-lo. Talvez estejamos diante da maior queima de arquivo da história moderna. Uma operação silenciosa, destinada a apagar pessoas, destruir conexões e impedir que a população mundial descubra que a realidade é muito mais vasta, mais complexa e mais extraordinária do que nossa mente consegue compreender neste momento. E se isso for verdade, então, o maior mistério não é o destino desses cientistas. O maior mistério é aquilo que eles descobriram. E talvez, apenas talvez, algumas verdades sejam tão perturbadoras que aqueles que as encontram nunca tenham a chance de contá-las ao mundo. Eu sou o Cronista das Sombras. E nos vemos no próximo mergulho
Entre os segredos que insistem em permanecer escondidos na escuridão